Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Uma excelente noite para vocês, de quarta-feira, a paz de Cristo. Vou deixar com vocês uma mensagem nessa noite, nós estamos ao vivo. Uma excelente noite para quem está entrando agora nessa transmissão, nessa mensagem ao vivo. A palavra de Deus, ela diz assim, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de número 50. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 50, diz assim a Bíblia. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa tu verás. Natanael tinha acreditado, tinha dado confiança, validade, valia a palavra de Deus ao Senhor, porque o Senhor revelou algo que só ele sabia. Jesus o viu debaixo da figueira e essa revelação produziu nele a fé. Mas era um gesto tão simples, né, de demonstração do poder de Deus. Uma coisa tão simples como o Senhor dizer que, olha, eu te vi debaixo da figueira. O Senhor revelou aquilo que só ele sabia. E aí Jesus fala, porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que estas tu verás. Às vezes, nós ouvimos a voz de Deus, o Senhor fala conosco e vem de encontro com aquilo que precisávamos ouvir, ou Deus nos traz uma resposta. Assim que terminamos de perguntar, né, ao Senhor, de pedir um direcionamento, de questionar algo, Deus vem e usa alguém, de alguma maneira vem e fala ao nosso coração. Isso nos fortalece, isso traz sim a fé. Mas são gestos tão pequenos, né? Tão simples. E Deus ele tem algo muito maior. Coisas maiores Deus fará. A vontade do Senhor realizar algo maior na nossa vida. Natanael estava sendo chamado para um propósito, para um ministério. E tudo aquilo que Jesus operou, todas as maravilhas, os grandes feitos que Jesus operou ao longo do seu ministério na terra, Natanael viu a maior parte deles, né? E ele pôde realmente viver na prática o poder de Deus. E o Evangelho de Cristo é isso, não consiste em palavras, mas em poder. É o poder de Deus para mudar a vida do homem. Jesus disse para ele, olha, na verdade eu te digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre ele, né, Jesus. Então, é algo muito maior. E as coisas que Deus preparou para nós, irmãos, são as coisas que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram e que não subiu ao coração do homem. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Muito além da nossa compreensão. Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. É muito mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes você está pensando, e por mais otimista que seja a tua busca, por mais otimista que seja o teu pensamento, Deus fará muito maior, de uma forma muito melhor. Deus fará algo mais grandioso, porque os planos de Deus eles são de fato melhores do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Não. O poder de Deus não é limitado, né? Eu comentei isso hoje durante o dia. Nós limitamos o agir de Deus ou limitamos aquilo que Deus pode fazer na nossa vida por causa das nossas limitações. Mas o Senhor ele nos dá um cheque em branco, né? Eu sempre digo, você que escreve o quanto você quer. Qual é o nível de milagres e de experiências que você viverá? Jesus fala para Natanael, daqui em diante, ou seja, a partir desse momento, você vai ver o céu aberto. Você vai ver, vai experimentar, vai vivenciar coisas que realmente você não viveria, você não conheceria longe da minha presença. Jesus leva ele a um outro patamar. E para ele, o fato de Jesus ter visto ele debaixo da figueira, né, que Jesus fala assim,
Antes de Filipe te chamar, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael fica maravilhado com aquilo. Maravilhado. E ele pergunta para o Senhor: de onde me conheces tu? De onde me conheces tu? É impressionante isso, né? Às vezes nós perguntamos isso ao Senhor, né? Não diretamente, né? Não diretamente, mas a gente fica tão maravilhado com as revelações que o Senhor nos dá, que nós falamos: Senhor, como tu sabe disso tudo, né? Como tu conhece, né, a minha vida? Como que o Senhor... Olha, de onde me conheces tu? Mesma indagação que nós fazemos. Quando o Senhor vem e nos mostra algo que está ali no íntimo do nosso coração. De onde o Senhor nos conhece? A palavra diz lá em Salmos 139, no versículo 16, que os olhos do Senhor viram o nosso corpo ainda informe, e no livro do Senhor todas essas coisas foram escritas. Tudo. O Senhor nos viu quando o nosso corpo ainda estava informe. Desde o ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhecia. Ele não nos viu só debaixo de uma figueira. Ele não viu só a gente debaixo de uma luta, de um problema, de uma decepção, né, de um deserto, de uma adversidade. Não, Ele nos viu desde que o nosso corpo ainda estava informe. O Senhor já tinha escrito, já conhecia, já sabia, né, de todas as coisas. Com Deus, Ele te conhece, meu irmão. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe os medos, os temores que você tem. Ele sabe as tuas limitações. Ele conhece tudo, sabe? As tuas reclamações, as nossas, né? O quanto somos falhos, somos limitados. Quais são os nossos pontos fracos, porque todo mundo tem. Não tem super-homem, não tem super-girl, não tem nada disso. Não tem super-herói no mundo espiritual, não. O único super-herói morreu na cruz por nós. Deus sabe quais são as nossas limitações. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe até onde você pode suportar, até onde você aguenta. Não adianta você dizer assim: eu cheguei no meu limite. Ele conhece o seu limite. Você não conhece, mas Ele conhece o seu limite. Ele realmente sabe até onde podemos ir e até onde não podemos. Então, a aprovação, ela vai vir, ela virá na medida certa. É um deserto sob medida, é deserto de alfaiate. O alfaiate não faz lá o terno, a roupa sobre medida. Mesma coisa, o deserto é feito pelo alfaiate do céu, que é o próprio Senhor. É sobre medida. Por isso que é diferente, é singular. O deserto de cada um, a provação que cada um passa, as lutas que cada um vive. Inclusive também as soluções. Existem algumas coisas que sim são semelhantes. Existem. Mas muitas soluções, estratégias, é o Senhor quem vai ministrar o seu coração. Por isso que aqui no canal eu sempre procuro te levar ao altar. Eu não sou mediador, nem sou eu, né? Sangue de Cristo nem poder, eu não sou mediador. Só existe um mediador, que é o Senhor Jesus. Te levar até o altar, que eu digo assim, te levar ao entendimento que você precisa ir sozinho até o altar. É isso que eu quis dizer, né? Colocar de uma forma melhor. De falar assim: olha, você precisa buscar o Senhor. Você precisa dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Você precisa ir ao altar, diante do altar do Senhor, e buscar dele estratégias, ouvir a voz dele, ouvir promessas. Porque muitos não escutam promessas? Porque não procuram o Senhor. Porque não clamam ao Senhor. Ou quando clamam, ainda não alcançaram o discernimento, o entendimento da voz de Deus, e aí não conseguem discernir. E essas coisas, irmãos, elas só vêm por intermédio da intimidade. Não tem como a gente reconhecer a voz de Deus, a voz de ninguém, né? Se não tivermos intimidade. É através da intimidade. É como eu sempre falo, né? Eu até dou o exemplo do meu filho, que as crianças ficam brincando aqui na porta da minha casa e eventualmente uma ou outra se machuca, né? Criança nessa faixa de idade aí de 10 anos, 8, 6, 7. Um cai, o outro cai. E aí fica lá, papai, mamãe chorando no meio da rua. Como que eu sei qual é o meu filho? Porque eu conheço meu filho. Eu conheço a voz do meu filho. É intimidade.
Da mesma forma, como nós conseguimos entender quando é Deus que está falando? Quando é o Senhor que está direcionando? Se foi Deus que realmente falou? Intimidade. E como ter intimidade, Alan? Joelho, oração. Oração. Então, Natanael estava ali naquela situação, ele não conhecia ainda, ele não tinha chegado a esse nível, né, de intimidade. E Jesus fala, olha, daqui em diante vereis o céu aberto. Até aquele momento ele não tinha esse nível de intimidade. Mas daqui em diante, hoje o Senhor fala ao seu coração, daqui em diante vereis o céu aberto. Daqui em diante. Ah, mas antigamente, mas ontem, mas semana passada, eu estava mês passado. Não esquece isso. Daqui em diante, coisas maiores Deus fará na sua vida. Tome posse dessa palavra. Que o Senhor te abençoe. Pai, Senhor Jesus,